Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte da Rádio Rural de Natal, 91.9 FM, a Sintonia do Bem. E a você, que nos acompanha através das demais emissoras de rádio que retransmite o nosso programa. As ovelhas, como Cristo, bom pastor, edificas a igreja de Deus a graça. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado nesse terceiro domingo do tempo comum do ano B é de Marcos, capítulo 1, o versículo 14 a 20. Assim narra São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, do ano B. A palavra de Deus, que é proclamada nesse domingo, trata do chamado divino à mudança de vida, a fim de que possamos acolher a salvação de Deus, que vem a cada um de nós. Tanto a primeira leitura, que será lida do livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 10, quanto o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20, nos mostra um Deus em movimento. O Deus que move os seus enviados para a cidade de ontem e de hoje. No Evangelho, vemos Jesus a caminho da Galileia, para lá iniciar a pregação da Boa Nova. Quando prenderam João Batista, Jesus foi para a Galileia proclamar o Evangelho de Deus. Ao contrário de Jonas, que mesmo enviado por Deus para Nínive, resistiu e não quis ir,
Jesus, perante um acontecimento doloroso e injusto como foi a prisão de João, vai para a Galileia e começa, no meio de uma população pobre e insignificante, a semear a esperança, a pregar o reino de Deus, a anunciar dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Precisamente no momento em que a voz profética do Batista, que anunciava a vinda do reino de Deus, é abafada por Herodes, Jesus começa a percorrer os caminhos da sua terra para levar a todos, sobretudo aos pobres, o Evangelho de Deus. O anúncio de Jesus é semelhante ao de João Batista, mas distingue-se pelo fato de que Jesus já não indica para alguém que ainda deve vir. É Ele mesmo o cumprimento das promessas. Por isso, Ele pode pregar: o tempo já se completou. É Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova, em quem se deve acreditar e comunicar aos homens e mulheres de todos os tempos, para que também cada um que acolhe a palavra do Senhor e confia nele tenha a vida, e a vida é plenitude. Porque Jesus é o reino de Deus que nós devemos acolher. É o próprio Jesus em pessoa, a palavra de Deus viva e ativa na história. Quem o escuta e o segue entra no reino de Deus. O Evangelho nos mostra a alegria e a reação que a pregação de Jesus produzia em quem o ouvia. Jesus viu Simão e André, depois Tiago e João, os chamou para serem pescadores de homens. Imediatamente, eles deixaram as redes e começaram a seguir nosso Senhor. A iniciativa não partiu daqueles 4 homens, não partiu de Simão e André, de Tiago e João. Eles não se apresentaram a Jesus pedindo que os aceitasse como discípulos. André e Simão estavam voltados para suas atividades cotidianas, lançando suas redes ao mar, na esperança de pegar muitos peixes. Também Tiago e João estavam concentrados em suas atividades de pescadores, consertando suas redes, para então, depois, voltar à pesca. A iniciativa do chamado foi de Jesus. Assim percebemos que, diferente dos mestres, dos rabinos de Israel, que esperava que os aspirantes a discípulos pedissem para segui-los, é Jesus quem chama assim que Ele quer. Ele escolhe seus discípulos. Além de tomar a iniciativa de chamar seus discípulos, Jesus tinha um objetivo diferente, porque os chamou não para ensiná-los a interpretar a lei de Moisés, mas para aprenderem com a vida dele, com a convivência com ele, a discernir a vontade de Deus e realizá-la, a fim de dedicar-se a uma missão. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, André, a trilhar um caminho que será mostrado aos poucos, um caminho não definido de antemão, o qual os discípulos não compreenderão até que eu tenha percorrido. O discipulado envolve a fé para entrar no desconhecido, confiando em Cristo e deixando ser conduzido por Ele. Jesus atravessa a Galileia e faz aquele percurso com seus discípulos e os convida a ir com Ele a atravessar as cidades da Galileia, atentos às boas novas que ocorrem nelas. O reino de Deus está próximo. Há muitos sofrimentos, pecados e desafios hoje em nossas cidades. E ao ver tanto sofrimento em nossos bairros, violência, marginalização, morte, fome, desajustes familiares, podemos ter a síndrome de Jonas, fugir ou ficarmos indiferentes e surdos face a tais sofrimentos. Jesus continua a atravessar as nossas estradas e cidades e nos chama a ir com Ele a fim de suscitar esperança e vencer a indiferença diante dos sofrimentos que encontramos. Como nos fala o Papa Bento XVI, uma sociedade que não consegue aceitar os que sofrem e não é capaz de contribuir, mediante a compaixão, para fazer com que o sofrimento seja compartilhado e assumido mesmo interiormente, é uma sociedade cruel e desumana.
Sim, nós temos o dever de ir às nossas cidades. Jonas foi à força, mas nós devemos ir na primeiro mandato que Deus nos envia, que o Senhor nos envia. Nós vimos na primeira leitura do livro de Jonas que o Senhor se dirige pela segunda vez àquele profeta. Ele ordena para ir pregar em Nínive, a grande cidade que estava prestes a ser destruída pelos seus muitos malefícios. A palavra de Deus é clara. Quando é dirigida a Jonas, ele diz: levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Às vezes pode suceder que nós nos comportemos como Jonas. As nossas cidades com tantas situações desafiadoras, de sofrimento, que tem sede da palavra, às vezes pode suscitar em nós a tentação de querer fugir, de nos escondermos, de desertar, como fez o profeta. E razões não faltam, nem a Jonas nem a nós, para recusar a ir aos bairros de nossas cidades, a fim de anunciar a boa nova do reino. Mas por que Jonas se recusava a ir a Nínive? E torcia para que os ninivitas não se convertessem e a cidade inteira perecesse. Jonas e os judeus odiavam os ninivitas e desejavam de fato que Deus destruísse as nações consideradas inimigas de Israel. No passado, esse povo, os ninivitas, haviam dominado Israel e lhe causado grandes sofrimentos. Jonas não desejava a conversão dos ninivitas. Ele rezava para que os mesmos cada vez mais se perdessem no mal e recebessem pelas maldades cometidas os castigos divinos. Deus, porém, ensinou a Jonas que não há inimigos a serem castigados, que não devemos torcer pela perdição dos inimigos, mas atuar em favor de sua conversão e salvação. Jonas fez tudo para não cumprir a ordem divina, mas teve de cumprir sua missão e anunciar a palavra de Deus aos ninivitas. Apesar de Jonas ter dificultado o anúncio da mensagem divina aos ninivitas, não obstante a torcida contrária desse profeta rebelde, os ninivitas imediatamente se converteram com sua pregação e voltaram-se para o Senhor. E Deus poupou a cidade de Nínive. Deus nos chama para uma missão, nos chama para anunciar a sua boa nova na grande cidade dos nossos dias, na Nínive dos nossos tempos. Também, na segunda leitura do terceiro domingo do tempo comum do ano B, ressoa para nós as palavras do apóstolo Paulo, que ele dirigia aos Coríntios. E Paulo nos convida a vencer a indiferença, a fim de nos prepararmos para o encontro definitivo com nosso Senhor Jesus Cristo, a viver em prontidão durante a espera da volta de Cristo. Pois nos fala São Paulo, o tempo está abreviado. Então que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando, porque a figura deste mundo passa. Assim, disponíveis para Deus, nos colocamos em prontidão para anunciar a sua palavra aí a grande Nínive, como o profeta Jonas foi enviado, aí a Galiléia dos nossos tempos, como fez Jesus logo após a morte de João Batista. E assim nos coloquemos numa atitude permanente de missão, uma igreja em saída, que anuncia, que evangeliza e mostra a proximidade do reino de Deus no meio de nós. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um
barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de João e Tiago, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes em tempos sombrios, enfrentando os perigos no mar, barco e rede voltavam vazios, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Dos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei o perigo no meu barco de sonho a cingrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. A igreja sempre nos ensinou sobre os 7 vícios capitais: a ira, a preguiça, a inveja, a soberba, a avareza, a gula e a luxúria. Vamos falar hoje sobre a ira. Facilmente nós nos iramos. E às vezes ficamos irados no momento errado e com a pessoa errada. Aristóteles, filósofo grego, na sua Ética Nicômaco, ele diz o seguinte: é fácil irar-se, todos são capazes disso, mas não é absolutamente fácil, e sobretudo nem todos são capazes, de irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no modo certo, no momento certo e por uma causa justa. A ira faz com que nós percamos o nosso controle. Por isso que a espiritualidade cristã nos convoca a ter o controle sobre a ira, exercitando a paciência. Como Deus é paciente, também nós devemos ser pacientes, não agir movido pela ira. Porque geralmente quem assim age perde as suas razões, excede-se e comete uma violência, acaba agredindo às vezes as pessoas que mais amam, acaba com isso ferindo uma pessoa, e em situações extremas pode resultar de fato até em homicídio. É um dano físico irreversível. A ira não é a agressividade, que ao lado da sexualidade é uma pulsão absolutamente fundamental para a conservação da vida e da espécie. A ira é um sentimento mental e emotivo.
de conflito com o mundo externo ou de conflito consigo mesmo, que controlamos pouco e manejamos ainda pior quando somos tomados pela ira. Não controlamos as nossas emoções irracionais, agimos de forma emotiva e deixamos de ser sujeitos de nossas ações. Pois quem é possuído pela emoção, pela ira, é como se passasse por uma espécie de transtorno de personalidade, de surto. E no momento de surto, comete coisas absurdas e às vezes irreversíveis. Quantos fatos nós testemunhamos de crimes que nascem por situações torpes, banais, fúteis, de pessoas que não souberam controlar a ira e reagiram de forma inteiramente desproporcional. Por isso o cristão é chamado a agir com paciência, a conter a ira, ao mesmo tempo não permitir que a ira contamine o coração. Não permitais que o sol se ponha sobre a vossa ira. A ira, quando ela se torna assim muito forte, personificando-se na raiva, é como se formasse uma espécie de uma outra pessoa, um alter ego, um outro eu, que precisa ser controlado. Aqui é como se o sujeito se identificasse com a sua parte irracional e não consegue ter o controle da ira. É necessário que tenhamos o controle da ira para que ela não se expresse de assalto e tire as nossas capacidades de agir. Há muitas referências no cotidiano que fala da ira. Como, por exemplo, alguém diz: perder os estribos, perder as estribeiras, jogar óleo sobre o fogo, sair dos trincos, levantar-se com o pé trocado, ficar furioso como o diabo. E todas são expressões que falam da ira. É fácil irar-se, mas quando nós exercitamos a paciência e o autocontrole, não agimos segundo a ira. Aliás, nenhuma decisão tomada sob a ira geralmente é boa, mas agimos com racionalidade. Mas há momento que a ira se faz necessário. Diante de uma profunda injustiça, é necessário irar-se, indignar-se. Por isso que Aristóteles fala: é fácil irar-se. Todos são capazes disso, mas não é absolutamente fácil, sobretudo, nem todos são capazes de irar-se com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, no modo certo e por uma causa justa. Portanto, procuremos o autocontrole para que a nossa ira se dê na hora certa, no modo certo, no modo justo e com a pessoa certa e no momento adequado. No caso aqui, não é agir mais com ira, mas é agir com vigor. E agir com vigor em determinado contexto é o modo de restabelecer a balança da justiça, de não permitir que o mal prevaleça. Controlemos a nossa ira para que em tudo possamos agir com muita racionalidade, com firmeza onde é necessária a firmeza, mas jamais com ódio, rancor, nem agir por vingança, que é o pior dos sentimentos que pode ocorrer com uma pessoa. No momento que nós estivermos para agir com vingança, é melhor não fazer nada, pois contaminou a intenção mais profunda, mesmo se a causa que nós queremos defender for uma causa justa, contaminou aquela causa que está sendo defendida. Com a vingança, nada se constrói, só fazemos com que o mal ainda mais seja potencializado e incrementado. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor.
aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.